nome é Roberto dos Santos, utilizo o pseudônimo de Beto Santos, nascido na Avenida Paulista, sou paulistano de verdade, e assim, passando por Guarulhos em 1973, a gente acabou se instalando culturalmente na cidade. Beto, o que te levou à arte? Na verdade, eu costumo dizer para as pessoas, quando eu caminho por esse Brasil afora, de norte a sul, que o que me levou para a arte foi o paraquedas. Eu, na verdade, caí de paraquedas no palco, né? Eu não tinha, de repente eu achava que não tinha nada a ver com a arte, e de repente num dia eu estava lá num palco de um festival, caí mesmo de paraquedas. Se você pudesse destacar um episódio da sua vida no qual você considera que esse foi o start para o início da sua carreira, qual que você falaria? Eu acho que eu tive muito mais motivos para não acreditar na arte do que para acreditar. Eu me lembro que o start de tudo isso, assim, o meu primeiro emprego foi, até bastante engraçado, que o meu primeiro emprego foi ajudante de palhaço, né? Aí nessa onda lá de ajudante de palhaço, lá no circo tinha um pequeno espaço que era um show de calouros, né? O pessoal pegava os talentos do bairro para poder trazer a molecada para o circo. E eu fui participar desse processo lá, cantar, e por um acaso uma pessoa falou assim: nossa, você tem um agudo super interessante, você tem uma voz interessante. Eu acho que foi nesse momento que eu descobri que alguém falou alguma coisa sobre a minha voz que eu até que gostava naquele tempo. E suas referências musicais, quais são? Na verdade, eu sou muito ligado àquelas coisas do cancioneiro, da música regional brasileira, que a gente considera caipira de verdade. Então, assim, nos últimos anos da vida do Tião Carreiro, eu o via tocando no portão, quando ele já estava com problema de saúde, eu via sentado lá tocando a violinha dele. Acho que foi os últimos dias dele em Hermelino Matarazzo. Mas a minha maior referência, na verdade, são esses cantadores do rádio, né? Liu e Léo, Tonico Tinoco, Caçule Marroeiro. Então, na verdade, eu cresci ouvindo essas canções, né? Se você tivesse que traçar um breve paralelo, ou até um release mesmo sobre a sua carreira, como você apresentaria o Beto? É um cara assim, determinado, que acredita todos os dias, que vira a página com bastante facilidade. Eu acredito assim, que na cultura não existe derrotas. A gente aprende sempre, a cada dia, principalmente quando você participa de um edital que você não passa, você aprende por não ter entrado nesse edital. Quando você tenta um projeto de show, passa um projeto de show que você não é aprovado, você continua, porque senão acho que não estaria aqui até hoje. Eu acho que eu sou, a face mais importante da minha história é que eu sou um sujeito determinado. Para mim, eu nunca sou derrotado. Fala um pouco sobre os seus trabalhos mais recentes, seus projetos a curto e a longo prazo. O que a gente pode esperar do Beto aí nos próximos anos? Assim, eu sou conhecido um cara que viajou de ponta a ponta do mapa, tirando 2 ou 3 estados, eu nunca fui, eu fui a todos os lugares do Brasil. Então eu posso dizer que a minha história cultural e artística, ela é construtivista, né? Eu fui construindo justamente da mesma forma que a pedagogia lança esse tipo filosófico de formato de educação. Eu acredito assim que essa minha história nasceu dessa maneira. Então eu posso dizer hoje que eu não sei a idade dos outros aí, mas eu sou considerado o segundo mais antigo ainda em atividades. E posso dizer agora o primeiro mais antigo a vencer recentemente um festival de música. Então assim, com a idade que tenho, ainda continuo nessa onda de buscar me manter dentro desse cenário que é dificílimo. Aqueles que dizem, porque tem alguns que dizem, que esse circuito que a gente participa não é um circuito profissional. Lê do engano, porque não existem amadores no circuito de festivais. Existem as pessoas com poucas experiências, mas se você vê hoje a lista dos classificados no Festival de Barueri, que vai acontecer agora em setembro, você vai encontrar lá Lula Barbosa, Kleber Albuquerque, Eduardo Santana, que é do Trovadores. Então eu estou dizendo para vocês que no cenário da música alternativa que eu participo, que é dos festivais, não existem amadores. Então eu fiz uma história dentro desse cenário que eu considero assim super respeitada. É uma história que eu conquistei degrau por degrau. Eu era um ilustre desconhecido, hoje eu faço parte de uma cena das mais importantes. E aqueles que
desrespeitam essa cena é porque não sabem realmente o quanto é uma luta para você conseguir fazer uma música se tornar ganhadora, como eu tenho uma que fez 550, quase 600 primeiros lugares. Conta um pouco sobre essa música, então. Essa música, Moçambique, ela foi criada para ser um jingle da campanha para arrecadar fundos na época da Revolução Moçambicana, quando Moisés Samora Machel estava dominando, estava tendo poder sobre a região de Moçambique. E aquelas guerras e aquelas matanças e muitas crianças morrendo, e eu vi algumas cenas numa revista e resolvi fazer um jingle para que a gente arrecadasse fundos para isso. Procurei a Cruz Vermelha, fiz a letra da música, pesquisei os dialetos e mandei, até que um dia eu cansei. Aí, um belo dia eu tô lendo um jornal qualquer lá de São Paulo e apareceu uma notícia sobre um festival de música. Aí eu resolvi terminar a canção, que era apenas um jingle, eu resolvi terminar a canção. E por um acaso foi o primeiro prêmio que na época chamava-se SOS Moçambique, ganhou no festival, isso lá no começo dos anos 80. A gente colocou no segundo festival e vencemos, no terceiro e por aí afora. Aí a música se tornou um ícone. Nós já chegamos a vencer assim mais ou menos uns 120 festivais em seguida. Eu acho que é a música que é recordista, por vencer direto 120 festivais todos os finais de semana. Mas era também a única banda que tinha a coragem de levar de 12 a 14 fulanos no palco, né? Beto, tão vencedor assim, como é pra você participar de festivais hoje em dia? Dá aquela emoção do início ainda? Como é que é a preparação para participar de um festival? Para mim, todo festival é sempre um novo festival, é um primeiro dia no palco. Eu levo a minha canção pro palco como se fosse a última vez e a primeira vez. Eu acho assim, levar a sua canção pro pessoal, para as pessoas acreditarem na história que você está contando, na sua poesia e na melodia da sua música, é algo desbravador. Abrir o coração das pessoas para que acreditem no seu trabalho é algo diferenciado, é algo muito difícil. Então, para mim, é sempre uma experiência nova, como será a aceitação. E todas as vezes que eu levo uma nova canção e que o resultado é... A gente não vai dizer que sempre vence quando chega com a canção pela primeira vez. Você acaba descobrindo que pode fazer mais com a canção. Quando eu levei essa canção para esse último festival que a gente ganhou agora, eu não tinha a menor noção do que poderia ser feito com a música, que era um tango estilizado. E uma pessoa das antigas chegou para mim e disse assim: você consegue fazer revolução com qualquer tipo de música. Você consegue realmente dar uma cara diferenciada, a sua cara para a sua canção. Eu acho que é por isso que você consegue realmente transformar as massas e trazer a massa para o seu lado. Beto, agora vamos falar um pouco da outra parte da carreira. Já existiram algumas coisas que fizeram com que você repensasse em ser um artista, desistisse até disso? Se sim, por quê? Na verdade, assim, eu digo que eu sou uma pessoa bastante otimista, mas todos os dias a gente desiste. E todos os dias a gente recomeça. Mas ao mesmo tempo eu faço a minha reflexão. Desistir do quê? Aonde é que a gente está, para onde a gente foi, para onde a gente vai. A gente tem uma estrada muito longa, né? A gente costuma dizer que nessa trilha de ser cantador, a gente não desbravou metade do que a gente tem para desbravar. E eu sou um nadador que nadei até o meio do mar. Se eu voltar, eu não fui para lugar nenhum. E se eu nadar a outra metade, eu posso chegar em algum lugar. Então todos os dias a gente pensa em desistir. Os motivos são diversos, porque você encontra pessoas que falam assim: poxa, você já envelheceu, ainda está fazendo isso, ainda está fazendo festival, ainda está fazendo essas mesmas coisas. E eu acho que o que me motiva é justamente eu abrir o site, abrir uma página qualquer, descobrir que tem um novo festival e que a gente pode apresentar uma nova canção. Motivos existem diversos, mas eu acho que eu tenho encontrado tantas pessoas maravilhosas para tocar comigo. Assim, já toquei com vários, assim, Ricardo Dutra, que já fez com a gente, José Ricardo, a Mauri Falabella já tocou com a gente em festivais, a gente tem o Fabrício Dias, Elias Caju, o Wolf, que está sempre com a gente nos festivais. Se você me perguntar a lista de artistas dessa cidade que já foram comigo a festivais e que provaram dessa emoção de estar no palco comigo e que já venceram, né? Com todos esses que eu já citei, já venceram comigo,
sabem que assim, eu sou um camarada que eu subo no palco para fazer história. E tenho feito histórias e às vezes essas histórias incomodam as pessoas. Porque eu falo assim, eu falo o texto de um grande gênio da música alternativa chamado Tato Fischer. O Tato Fischer, no dia que eu venci o meu primeiro festival, estavam lá Nilson Chaves, Eudes Fraga, outro grande fenômeno chamado... Ele, inclusive, hoje ele, na Rede Globo, ele faz comentários sobre carnaval, Celso Viáfora. Naquele ano que eu ganhei o meu primeiro festival no meio dos grandes, estavam todos esses ícones. E quando eu desci do palco, uma das pessoas que venceu lá o prêmio de melhor intérprete era o Tato Fischer. E ele disse assim para mim assim, o seu trabalho é simplesmente maravilhoso e você tem uma grande história pela frente. Isso eu estou dizendo para você lá no início dos anos 80. E ele me disse assim, quando a gente se torna um grande perdedor, todo mundo nos ama, todo mundo nos abraça. Quando a gente se torna um grande vencedor, todo mundo nos odeia. Então você vai ter que aprender a conviver com isso. Hoje você está aprendendo a ser o mais odiado. A partir daqui, a partir do instante que você se tornar vencedor, você vai ser o mais odiado. Então é intrigante tudo isso, porque vencer é muito bom, mas e quando você vence no meio de pessoas que você gosta muito? Como eu fui a um festival em Boa Esperança alguns anos atrás, eu estava torcendo muito, muito pelo Zé Alexandre, gostei demais da música dele e eu ganhei o festival e ele ficou em segundo. Então assim, é muito incrível, né, a gente virar torcedor das pessoas com quem a gente concorre, né? Beto, você falou da questão do incômodo, às vezes, de incomodar as pessoas com o que você faz. Mas o que mais te incomoda no meio artístico? O que mais me incomoda é que assim, as pessoas vivem se digladiando quando na verdade a gente deveria estar somando. Enquanto a arte deveria ser essa eterna coisa de agregar, de somar, na verdade a gente acaba se dividindo, porque são criados muitas patotinhas, muitos grupos. Quando a gente vencia editais aqui, por exemplo, em Guarulhos, as pessoas falavam assim, essas pessoas só vencem editais porque são conhecidos. As pessoas não se lembram que para chegar até onde a gente chegou, a gente passou por essa fase, por essa, por essa. As pessoas nunca imaginam que você tem muitos anos na estrada, que você brincou de ser artista durante muito tempo para vencer. Então o que incomoda é as pessoas acharem porque você chegou, porque você é amigo desse, daquele. Eu com toda a certeza do mundo, eu tenho aquele monte de troféus que você possa imaginar na minha casa, aquele monte de premiações que eu ganhei. E eu posso te garantir, assim, sem medo de errar, que eu nunca ganhei um festival desse porque eu conhecia todas as pessoas do júri. As pessoas do júri podem me conhecer, porque já me viram em algum lugar, mas eu não conheci ninguém. Então, esse último mesmo que eu fui agora, assim, tá lá um monte de gente desconhecido que vota no seu trabalho. Não é super interessante você ser eleito por gente que nunca te viu e o público abraçar a sua obra? O que me incomoda muito mais é as pessoas não acreditarem que somos uma eterna somatória. Nós somos, na verdade, assim, um conjunto de emoções dentro de um universo chamado vida, em que a gente tem que fazer um encontro de intenções, para que a gente possa realmente transformar essa história alternativa numa grande verdade. E a gente, enquanto a gente ficar nesse lance de patotinha, a gente não vai realmente chegar a lugar nenhum, enquanto artistas. Existiu alguma meta profissional que você não conseguiu atingir? Eu acho que eu nunca imaginei que chegaria onde cheguei. Porque assim, eu sentava à frente da minha televisão naqueles idos onde a TV Cultura ia para todos esses festivais. A TV Cultura ia mostrar a Fan Pop, que vai ter agora em setembro, inclusive, o Festival de Música de Avaré. A TV Cultura ia para festivais no Vale do Jequitinhonha, a TV Cultura ia para festivais em muitos lugares no estado de São Paulo e mostrava os bastidores desses festivais. E eu ficava olhando lá Miltinho, Edilberto, lá naqueles anos cantando com a Vânia, e eu falava assim, poxa, será que um dia eu vou conseguir que a minha música classifique nesse festival e eu vá lá? E eu ficava olhando, e olhando esses grandes ícones, Tato Fischer, Nilson Chaves, Celso Viáfora, o Jean Garfunkel, e ficava olhando essa galera toda e aquele sonho, e eu falei assim, vai ser difícil, né? E num determinado momento, a Diná, minha companheira e minha parceira, disse assim, você viu só? Você sonhou tanto, hoje você está aqui num grande festival. A gente estava num grande festival e eu no meio daqueles, né? E como vencedor. E ela me dizendo assim, a fé
é realmente que leva a gente a esses lugares. Eu acho que eu sempre tive fé, mesmo quando não transpirei isso, quando eu não demonstrei isso, eu sempre apresentei a minha fé da minha forma. Eu acho que a minha fé sempre foi isso. Da forma que Santo Agostinho dizia, né, que quem canta reza duas vezes, acho que foi Santo Agostinho, né? Então, Santo Agostinho dizia que quem canta reza duas vezes. Eu acho que eu sempre fiz isso. A minha forma de oração é isso. E a minha fé me levou até onde eu cheguei. Eu acho que hoje eu sou considerado o grande ícone dos festivais, se não o segundo, mas o mais velho, e o mais velho a vencer um festival recentemente. Profissionalmente, existe algo que você não faria novamente? Profissionalmente, eu acho assim que tudo são grandes experiências. Talvez o que eu não faria hoje é assim, de repente incentivar, como incentivei muita gente a não acreditar tanto na música, porque a gente vive num país que a gente tem tantos talentos, mas infinitos. Um determinado momento estavam cogitando Guarulhos como celeiro cultural. Nós vivíamos uma época cultural nessa cidade em que teve um acontecimento assim, que a gente tomou de assalto a Adamastor. Todo final de semana a gente tinha um grande evento de um artista alternativo na cidade. Em algum lugar, todo final de semana tinha um artista alternativo fazendo. E num determinado momento tudo isso, de repente, minguou. Não estou dizendo aqui que os artistas deixaram de existir. Existe uma gama muito grande de artistas na cidade. Só que onde escoar essa arte se nós vivemos um país cultural? Se você pensar bem, nós somos realmente, nesse planeta, um dos países mais culturais. Eu pego por Minas Gerais, eu considero Minas Gerais um celeiro cultural genial. Você pega de ponta a ponta, é um negócio incrível. E a nossa cidade não fica atrás. Você pega Guarulhos, se eu começar a contar aqui nos dedos, por segmentos, nós temos realmente... Então, se eu fosse me arrepender de algo, eu diria justamente isso. Num determinado momento, onde eu estava realmente magoado com essa questão da cultura em geral no país, eu disse assim que eu não faria isso novamente, não faria arte novamente. Mas eu acho que eu não consigo mais me apartar disso. Eu acho que as minhas células hoje estão contaminadas por esse exercício cotidiano de viver a arte e respirar a arte. Beto, como uma referência musical aqui da cidade, você serve de exemplo para muitos jovens. Para aquele que está nos assistindo agora, que ainda sonha, como você um dia sonhou em ser um artista, o que você falaria para ele? Eu diria assim que assista os vídeos desses grandes ícones que vocês ouviram falar na cidade. Veja as obras desses artistas. Vai lá, tem o CD do Amaury Falabella, vê o CD do Ricardo Chamã, veja o CD do Onivaldo Dávila, veja os trabalhos do Beto Santos. Existe muita gente fazendo coisa boa. A partir dessas coisas, você tem que ver esses trabalhos sempre com um olhar crítico. Mas quando eu digo olhar crítico, é aquele que revela uma transformação também na sua arte. Porque eu acho que a minha arte foi transformada a partir do momento que eu comecei a ver o trabalho dessas pessoas e vi assim, olha, que violão grandioso que esse cara está fazendo aqui. Você olha o trabalho do Elton, do Amaury, do Ricardo, do Nivaldo, mas você junta isso tudo com um contexto de universalização de uma arte. Quando você junta todas essas coisas, você fala assim, essas pessoas periféricas fazendo um trabalho diferenciado, onde todo mundo faz as suas pesquisas sonoras. Ninguém está fazendo nada ali simplesmente por fazer, porque gosta de fazer e foi lá e gravou um disco. Então esse pessoal tem que ver que essa gente que está fazendo essa nova música que se diz na cidade de São Paulo, essa nova música, nós sempre fizemos. A diferença é que hoje eles fazem parte de um outro time, de uma outra realidade, de um novo contexto, e onde eles se agruparam. Por isso que eles estão chegando dessa forma. Da mesma forma que nós fizemos lá atrás. Nós também fazemos parte de um grupo onde nós nos pesquisávamos entre si, onde nós íamos, todos nós assistir os nossos shows. Todos, um ia assistir o show do outro. Então se você ficar aí simplesmente falando assim, eu não gosto do trabalho do Beto Santos, mas você não foi assistir meu show. Eu não gosto do trabalho do Nivaldo Dávila, mas não foi assistir. Você sabe que o Ricardo Chamã mora em Guarulhos, mas nunca foi ver o trabalho dele. Você critica o trabalho do Amaury Falabella dizendo que o Amaury apareceu só por causa da Globo, mas nunca foi assistir um show, então você não tem parâmetro nenhum. Então você só pode aprender a realmente fazer uma música conceitual dentro de um padrão realmente estético a partir do instante que você vê esses trabalhos e fala assim, isso aqui não é bom ou deixou de ser bom.
Beto, agora vamos fazer um exercício de passado. Se você pudesse voltar para aquele garotinho que recebeu um elogio pela voz ainda, que nem sonhava em ser um artista, sabendo de toda a trajetória que você trilhou até hoje, qual conselho você daria para esse garotinho? Eu daria... Vai estudar a técnica vocal. Porque chega um determinado momento da vida da gente e fala assim, cara, um pouquinho mais de agudo aqui, olha, resolveria a minha situação hoje. Porque a gente fala assim, se você tem técnica, se você perde tempo estudando música de verdade, realmente você pula alguns degraus na vida. E eu sempre costumo dizer para as pessoas, eu nunca tive tempo de estudar música, porque o cara que foi trabalhar no circo lá aos 8, 9 anos de idade, que depois foi mandado embora do trabalho de palhaço, porque ficava perdendo tempo rindo do palhaço e não fazia o trabalho que tinha que fazer, aí eu fui vender pirulito puxa-puxa. Aí, de vendedor de pirulito puxa-puxa, eu acabei indo parar lá no palco cantando algumas musiquinhas. Eu, confesso, perdi várias vezes. Mas, se eu tivesse tido essa oportunidade que toda essa criançada tem hoje, Projeto Guri, se eu falar a infinidade de projetos que existem para as pessoas irem aprender, eu teria, se eu tivesse tido essa oportunidade. Mas assim, naquele tempo que a gente tinha de presente, que era um presente mais presente na vida da gente, desculpe-me o trocadilho, era... Aos 14 anos a gente ganhava uma carteira profissional. E aí, a partir daquele dia, a gente ia procurar um emprego porque a gente tinha a obrigação de ajudar a família. Então, entre estudar música, etc., a gente ia primeiro pensar nessa coisa de ajudar a família. Então, a música foi assim, alguém te dá um toque ali, compra uma revistinha aqui e vai cantando ali, alguém te dá um toque aqui, isso aqui não está correto, e você vai se reestruturando e aprendendo, e aí depois a internet apareceu para nos dar um pouquinho de felicidade. Beto, eu gostaria agora que você falasse um pouco sobre a situação cultural da cidade de Guarulhos. E se você pudesse também traçar um paralelo com isso, quais seriam as ferramentas, na sua opinião, que você poderia fazer, caso tivesse esse poder, para melhorar a cultura da cidade? Então, as pessoas sempre disseram que eu sou um sujeito bastante polêmico, principalmente nessa questão política, por eu nunca me colocar em cima do muro, nunca. Eu, num determinado momento, fiz parte de um projeto político no meu estado. Esse governador que aí está foi, inclusive, um dos caras que assinou minha ficha de filiação ao partido dele, quando, naquele momento, ele não era um grande ícone na política do meu estado, né, o governador Márcio França. E a proposta cultural objetiva daquele partido naquele momento era super interessante, quando ele estava então presidente nacional, já era presidente nacional, presidente estadual do partido do PSB em São Vicente, e a gente via com bons olhos os projetos culturais que se apresentavam na premissa do partido. Aí os partidos parece que vão galgando degraus e vão deixando que algumas coisas vão ficando pelo meio do caminho. E parece que nós vivemos num país onde essa questão cultural, ela vai caindo no descrédito político de uma forma assustadora. Até recentemente, eu não sei nem se é verdadeiro isso, porque eu deixei até de acompanhar por conta desse novo trabalho que estou exercendo na educação. Disseram que existia um grupo político interessado em acabar com a Lei Rouanet. Gente, eu nunca fui agraciado, nunca aprovei o projeto Lei Rouanet. Mas se ela está ali, com seus defeitos, ela está ali para aprovar algumas coisas importantes para alguns grupos. Se os grupos que aprovam são da grande mídia, etc., não é problema meu. Alguma coisa está errado. Só que a gente tem que entender o seguinte, nós somos um país novo. Se a gente for pensar em Europa, etc., nós somos um país novo. Tudo aqui é novo. Se o projeto da Lei Rouanet está errado, a gente, enquanto agentes culturais, gestores culturais, nós temos a obrigação de consertar isso, fazer com que isso dê resultado. Se o projeto do edital da cidade de Guarulhos está errado, que não contemplou fulano e ciclano, e essas pessoas se sentiram prejudicadas em algum momento por não entrarem, por não ter sido seus projetos aprovados, o edital está errado, vamos discutir. Eu também discuto, vou falar com toda sinceridade. Acho que o Funcultura na cidade de Guarulhos é
Um grande avanço é um projeto progressista, coisa que outros partidos não fizeram. Esse partido veio através do vereador Edmilson e criou o Funcultura. Pronto. Tá bom? Não. Então vamos rediscutir. Tanto é que na época eu discuti com o vereador, então secretário Edmilson. A gente não pode fazer uma coisa diferenciada, determinar um valor, porque uns fulano apresentam um projeto de CD de 20 mil reais, outro apresenta um de 80, outro apresenta um de 100, ganha do cara de 100. Não poderíamos fazer mais... A gente pode até pensar, ou seja, vamos fazer, CD vai ser 20 mil, vamos aprovar 20 CDs de 20 mil reais. Tem um cara que tem projeto de um CD de 50. Tem uma pessoa que precisa de 5 mil reais apenas para finalizar o CD. Mas o projeto não agrega, ou seja, o Funcultura não trabalha dessa forma. Então a gente tem que discutir. Então eu vejo assim, eu tenho um governo hoje que está junto com o município de Guarulhos, que o governo do estado de São Paulo é do mesmo partido do governador, do prefeito da cidade. O que a gente vê culturalmente? Eu não posso fazer críticas, não fico em cima do muro, porque, como é um governo novo, nós sempre temos que acreditar que amanhã é um dia, um outro dia, que existe um dia seguinte e que eles vão realmente fazer uma transformação cultural na cidade. Vão fazer? Nós precisamos. Só que a gente tem que entender que é o seguinte, eu não preciso apenas do poder público para realizar a minha arte, mas o poder público, enquanto gestor dessa coisa chamada cultura da cidade, tem também as suas obrigações. E nós precisamos muito. Eu sei, não precisa nem me contar, eu fui contador, não precisa me contar, entendo de economia, eu sei que pelo menos 60% a 70% de toda a verba, de toda a verba da cultura é folha de pagamento. Enquanto a gente tiver folhas de pagamento inchadas, enquanto a gente tiver estruturas inchadas, a gente não vai poder trabalhar com cultura da forma que merece. Nós temos uma cidade que viceja, que exala a cultura, mas que só pode acontecer essas coisas a partir do instante em que a sociedade civil organizada, os artistas da cidade e os núcleos políticos puderem conversar. O que a gente precisa é que as pessoas abram as portas para que as pessoas conversem. Nós precisamos que o poder público converse com os artistas. Nós não estamos aqui brincando de ser artista. Mas enquanto artista, que tem a sua responsabilidade política também com a sociedade, enquanto um disseminador de arte, ele carece dessa coisa de conversar com o poder público. E se nós tivemos aqui diversos outros partidos, diversas outras políticas, eu passei aqui por diversos prefeitos. A grande maioria deles sempre abriu as portas para a gente conversar. E é necessário haver um diálogo. Senão a gente não vai acontecer nada. O governo do estado cria os seus editais. Gente, não existe coisa mais magnífica que trabalhar a partir de edital. Eu já falei, né? Tem os seus erros? Tem. Todas as prefeituras deveriam trabalhar isso. Porque não adianta simplesmente você decidir, não vamos colocar o artista X, não. O edital tem que ser. Só que assim, você simplesmente entregar a cultura para um grupo que vai administrar, não vou citar o nome aqui, fica uma coisa muito chata, como acontece no estado de São Paulo, eu acho que não funciona. O que a gente tem que entender é que assim, nós vivemos numa cidade, num município, que é grandioso culturalmente. O que eu posso dar de dica? Eu posso dizer assim, precisamos dialogar. Nós precisamos que a política cultural, a gestão cultural da cidade procure, chame os seus artistas para descobrir os anseios. Por segmentos, vai lá, chame o pessoal da música, vamos lá todo mundo, bota lá, vamos conversar. Porque a gente precisa descobrir o que a gente quer e o que eles podem nos oferecer. Simplesmente a gente ter a Damastor e outros grandes espaços e não está acontecendo nada, ou de repente não acontecer nada, porque acha assim, nós podemos ajudar. Porque nós somos a identidade cultural da cidade. Como foi para você participar do Tribunal Autoral? O Tribunal Autoral, para quem não sabe, olha, eu fui lá no norte de Minas e as pessoas me viram no Tribunal Autoral. É um espaço importante e você que é da cidade, você que acredita na arte, você que trabalha com arte, que escreve, que faz sua obra, venha para o Tribunal Autoral que você vai ver que é um espaço que você é bem recebido.